episódio 9 da Expedição Catamarca. Continuaremos nossa aventura pela majestosa natureza andina. Avançaremos por desertos surreais. Enfrentaremos a mais desafiadora travessia 4x4 no interior da maior cratera vulcânica do planeta. Medindo mais de 40 quilômetros de extensão, a cratera do vulcão Galan reserva belezas fenomenais. Visitaremos lagos, alguns repletos de vida e outros formados por águas tóxicas. Encontraremos fumarolas de águas ferventes, onde é possível até cozinhar ovos. E para sair da cratera, escalaremos cânions e montanhas de 5.000 metros de altitude, com desafios off-road que testaram nossas habilidades e nossos carros. Encontraremos um sítio arqueológico. Chegaremos em Antofagasta de la Sierra. Confira o relato deste dia intenso e grandioso na Cordilheira dos Andes. Inscreva-se no canal Dakar Overland e ative as notificações. Seu like nos ajudará a continuar produzindo mais vídeos. Nos ajude a levar a cultura Overland cada vez a mais pessoas. Este vídeo foi produzido com o apoio de Nissin Cup Noodles, Tire Shop São Paulo, Pneus Yokohama, Vasten Equipamentos Outdoor. No episódio anterior, conhecemos uma das mais célebres atrações de Catamarca, o Campo de Pedra Pómez, uma formação geológica única no mundo, com uma área de mais de 75.000 hectares que parece um oceano branco e rosa, a mais de 3.000 metros de altitude. Chegou o dia de deixarmos este oásis de conforto em El Peñón, para explorarmos o deserto da Puna, Argentina. Muito bem. El Peñón. Faz 10 graus de temperatura quando iniciamos nosso deslocamento. Adeus, El Peñón. Obrigada pela rica experiência que vivenciamos aqui. Mal tínhamos deixado a vila e a paisagem já nos surpreendia. O deslocamento de hoje será realizado em sua totalidade por meio de navegação GPS, pois não haverá estradas, placas ou pessoas para nos guiar. Os formatos e as cores das montanhas eram diferentes de tudo que estamos acostumados a ver em nosso país. Neste trecho, tínhamos a impressão de estar dirigindo sobre o leito de um rio seco. O caminho era árduo, com infinitas costelas de vaca. Estamos chegando a 4.000 metros de altitude, subindo. Temperatura No momento 13 graus. umidade do ar, Deve ser zero. condições da estrada. Pior impossível. Era um verdadeiro teste de resistência para os carros. Nesta altitude, começamos a avistar vicunhas. São os menores camelídeos andinos que são encontrados apenas em elevadas altitudes. Olha só, vicunhas cruzando a estrada. Que legal! Não faz muito tempo que estiveram em perigo de extinção devido à caça indiscriminada. Sabiam que uma vicunha produz apenas 200 gramas de pelagem a cada 3 anos? A vicunha é um animal resistente ao meio árido e inóspito e ao clima rigoroso. Firme em face dos intensos raios solares, os ventos fortes e as congelantes temperaturas.
De repente avistamos um lago. Resolvemos nos aproximar. A paisagem era mágica. Apesar de extremamente salgada, havia vida neste lago. Além das vicunhas, centenas de flamingos procuravam alimento no lago. Você foi se aventurar, olha o que aconteceu com a bota. Vamos falar. E agora vou ter que entrar assim no carro? Oh, Laguna Grande? Chegamos à Laguna Grande. É impressionante a quantidade de flamingos aqui. Alguns guias mencionam a concentração de 25 mil aves. Estávamos encantados diante da opulenta fauna andina, tão próxima de nós. Este lugar é extraordinário. Nossa, tem muitas vicunhas aqui. Buscávamos uma sombra para almoçar. Em um território desértico como este, esta era uma missão muito difícil. Felizmente avistamos ao longe enormes formações rochosas. Quer fazer almoço lá? Uma boa. Fomos em direção a elas, na esperança de encontrar abrigo para prepararmos nossa refeição. Encontramos o lugar perfeito, protegidos do vento e com uma vista espetacular do deserto. Deixa eu mostrar a vista da nossa cozinha. Nada mal, hein? Tá bom. O cardápio de hoje será um delicioso risoto e cup noodles. Hora de deixarmos este majestoso recanto e continuarmos viagem, pois a aventura ainda estava apenas no início. Era admirável como nossos pneus all-terrain Yokohama suportavam este terreno saturado de pedras.
Cruzamos com um motociclista argentino. Ele não possuía navegação GPS. Perguntou se estava certo o caminho para El Peñón. Sim, viemos de El Peñón. Sim. É 57 quilômetros. Está tudo bem com você? Tudo bem? Necessita algo? Ah, ok. Começamos a escalar uma parede de pedras e areia. Desconfiamos que seja a borda da cratera do vulcão Galán. Estávamos a aproximadamente 5.000 metros e chegamos a um lugar fenomenal. Não podíamos acreditar no que víamos. Conhecido como um supervulcão, a cratera do Galán possui descomunais 42 quilômetros de extensão, sendo o mais extenso do planeta. Acabaram minhas palavras para descrever tanta beleza. Nossa, desde que a gente chegou aqui na Argentina, é uma paisagem mais linda que a outra. Maravilhoso, não é? Hora de entrar na cratera do vulcão. Em descidas longas e íngremes, evite acionar os freios. Faça uso do freio motor e da caixa de câmbio reduzida. Avistamos um córrego emanando vapor de água. Encontramos as famosas fumarolas do vulcão Galán. Fumarola é uma fenda na crosta terrestre por onde o vulcão emite vapores de água e gases. O cheiro de enxofre era muito forte. (76 graus). As águas ferventes ultrapassam 80 graus. Vamos fazer um experimento. Vamos cozinhar um ovo aqui. O nome disso, olha a placa. É fumarola. À frente resplandecia a importante Laguna Diamante. É alimentada pelas águas das fumarolas. A Laguna Diamante tem esse nome devido ao seu intenso brilho.
A salinidade da água é 8 vezes maior que a dos oceanos. Em adição, o elevado teor de arsênico e enxofre tornava a água venenosa. Contudo, aqui encontramos micro-organismos pré-históricos que conseguem sobreviver e se alimentar neste lago. Nossas coordenadas GPS nos levavam para um trecho mais radical. Nossa, não te fica preso aqui no solar. Aê, bebê! Uhul! Parabéns! Nossa, legal, hein? E aí? Divertido. E agora enfrentaremos uma desafiadora subida íngreme em terreno irregular. Acho que não, tá pra cá. Era surpreendente o ganho de altitude em um espaço tão curto. Olha que paisagem linda aqui, nesta subida. Nos encontrávamos agora diante de uma extensa subida. Estávamos iniciando a escalada para sair da cratera do vulcão Galã. As filmagens não reproduzem o quanto esta subida era inclinada. Não era possível avançar além da segunda marcha reduzida. Apesar da adrenalina, não podíamos deixar de apreciar a paisagem magnífica. Realmente, foi um trecho difícil. Legal, viu? Olha só o gelo! Impressionante, né? Iceberg. Iceberg. Céu.
Eu acho que eu vou no descendente direito aqui, viu? Aí tem muita erosão. Eu acho que Samanta tem que pegar o mais difícil pra gente filmar. Haja coração, hein? Tô filmando. Tô subindo aqui também. Tô filmando os dois. Vamos ver quem chegar primeiro. Quem chegar primeiro paga o sorvete. Aqui não dá, Tony. Aqui tem uns barrancos. Então não arrisca não. Também, mas tá melhor. Lá atrás do Márcio então. As erosões são muito transversais aqui, não dá não. Então desce aí. Ei, Tony, naqueles primeiros dias, depois dos 6 milhas, você falou, já podia ir embora, já que eu já vi tudo. O que você tá achando agora? Agora, meu, todo dia tem emoção, meu. Tá louco? E chegamos à borda do vulcão. Nossa, uma subida off-road bem radical. Tivemos que usar bastante 4x4 reduzida. Tivemos até que bloquear em alguns momentos, mas conseguimos chegar, ó, 4.886 metros. A aproximadamente 5.000 metros de altitude, o drone se recusava a subir devido ao ar extremamente rarefeito, não possibilitando uma sustentação satisfatória para voo. Márcio, eu acho que o limite é 5.000. Subiu aqui uns 10 centímetros. Desligamos todos os sensores do drone e conseguimos forçar os motores a levantar voo no modo totalmente manual. Foi o suficiente para registrarmos o lugar incrível em que nos encontrávamos. Começamos a longa descida até Antofagasta de la Sierra. Serão dezenas de quilômetros e horas de descida. Devemos, portanto, poupar ao máximo os freios, utilizando o freio motor. Se vocês acharem que na primeira reduzida tá muito lento, coloca a segunda reduzida. Mas poupa o freio, não usa muito freio não, que a descida é bem longa, tá? Tá querendo gastar um pouquinho, né? De repente, o Tony viu uma densa fumaça saindo do escapamento do motor da Triton do Sérgio. Você tá usando muito freio, não, né? Não. Não tô usando freio nenhum. Só dando a marcha só. Que lugar bonito.
chegamos ao famoso Canyon Real Grande, um desfiladeiro entre paredões de pedra extremamente estreito, onde em alguns pontos a largura da passagem era exatamente a largura dos veículos. Olha isso aqui, gente. Uma escorregadinha. A gente rala aqui na pedra. Nossa. Não, olha essa passagem. Não cabe um carro largo aqui. A presença das vicunhas sinalizava que, apesar de já termos descido bastante, estávamos ainda próximo dos 4.000 metros de altitude. A visão era impressionante. Alcançávamos a enorme planície e montanhas, localizadas a muitas dezenas de quilômetros daqui. Este é o Campo Las Tobas, onde se encontra arte rupestre inscrita no solo. Há cerca de 250 gravuras antropomórficas e outras geométricas. Como há muitas marcas de pegadas, acredita-se que tenha sido um local de trânsito e os desenhos constituído um sistema antigo de sinalização. Junto com o entardecer, o vento começou a soprar cada vez mais forte, cobrindo o horizonte com uma densa cortina de areia. A vista era surreal. Que chegada triunfal à cidade de Antofagasta de la Sierra, após enfrentarmos um dos desafios 4x4 mais emocionantes de nossas vidas. Finalmente avistamos os primeiros sinais de civilização após um dia inteiro em completo isolamento. Esta é Antofagasta de la Sierra, a 3.400 metros de altitude e com apenas 660 habitantes. É a maior cidade desta região de Catamarca. Pô, tá, parece ser ótimo, hein? Deus te ouça. Conseguimos, chegamos. Mas antes do jantar, tínhamos uma importante missão. Como havíamos esvaziado os galões extras de diesel em El Peñón, saímos em busca de um posto de combustível nesta pequena vila. Bom.
simples, mas era tudo o que precisávamos após este dia intenso. Não perca as grandes atrações no próximo episódio. Percorreremos o imenso salar de Antofaggia, o lago de sal mais extenso do mundo, com 150 km de comprimento. Visitaremos povoados remotos. Conheceremos os Ojos de Campo e suas lagoas multicoloridas. Chegaremos a uma formação única e misteriosa no planeta, o Cono de Arita, um triângulo perfeito formado no meio do deserto. E pernoitaremos na isolada e gelada vila de Tolar Grande. Confira a continuação desta grande aventura no deserto dos Andes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos episódios. Considere também tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Com uma pequena contribuição, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdos e poderá participar do grupo no Telegram com a equipe e os membros do clube. Conheça a nossa loja de equipamentos outdoor, a Vastem Brasil. Saiba mais sobre os equipamentos indispensáveis para o Overland. Muito obrigada e até a próxima!